Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este treinamento Como Eliminar a Dependência Emocional. Este é um treinamento bem curto, bem eficiente, para que você entenda, para você que sofre da dependência emocional, para que você compreenda como eliminar a dependência emocional da sua vida em até 60 dias. É isso que você saberá ao final desta aula. No final, se você realmente ficar aqui comigo até o fim, você terá direito a um presente. Então, fique aqui comigo. E eu sei que falar da dependência emocional nem sempre é agradável, porque é algo que machuca, é algo que gera muito sofrimento. E eu tenho certeza que se você está aqui nesse momento, nesta aula, é porque você se cansou. Você está muito cansada, cansado de ser dependente emocionalmente de uma pessoa. E quando a gente fala de dependência emocional, a gente está falando, claro, de relacionamentos amorosos, mas não é apenas esses relacionamentos. Relacionamento com a sua família, relacionamento com a mãe, com o pai, irmãos, tios, amigos. A dependência emocional vai muito além de um relacionamento amoroso, como você vai entender. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem para que você desbloqueie a própria vida. E ao longo dos últimos anos, eu, através principalmente da hipnoterapia, eu tenho ajudado muitas pessoas a saírem da dependência emocional. Então eu estou muito feliz que você esteja aqui, disposto a enfrentar a dependência emocional de frente, porque quando você enfrenta para valer aquilo que te faz mal, a chance de você resolver, ela aumenta significativamente. O grande problema é que a maioria das pessoas foge desse conhecimento, foge muitas vezes de enfrentar, porque elas estão tão machucadas e com medo que elas preferem se conformar. E esse, com certeza, não é o seu caso. Então, vamos começar agora a entender como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Para começar a entender sobre a dependência emocional, eu quero te fazer uma pergunta. A sua felicidade e bem-estar hoje estão ligados à presença de outra pessoa? Pense nessa resposta agora para valer e com sinceridade. Aliás, você precisa ser sincera, sincero nas suas respostas, porque é nesta aula você vai começar a compreender por que você se tornou dependente emocional de alguém ou de alguma situação. A dependência emocional, ela ocorre quando uma pessoa se torna excessivamente dependente do apoio emocional e da validação de outra pessoa. Isso, claro, prejudica a própria autoestima, prejudica o próprio bem-estar, isso faz com que as pessoas sofram. Você, que talvez hoje esteja numa relação assim, sabe muito bem do que eu estou falando. Essa felicidade, ela estar ligada a outra pessoa, é algo muito perigoso para você. Muito perigoso. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que a única pessoa que é capaz de fazer você mesma, mesmo feliz, é você. Somente você. Porque quando você está bem, com certeza as suas relações, elas serão saudáveis também. O problema é que quando eu já entro numa relação dependente emocionalmente, com esse, e a gente vai falar desse termo daqui a pouco, esse vazio emocional, isso faz com que eu jogue as minhas expectativas na vida de outra pessoa. E quando essa outra pessoa não me atende, claro que eu sofro. E uma característica da dependência emocional é o apego excessivo. Esse termo, apego excessivo, ele é geralmente usado para descrever um grau de ligação emocional muito grande, muito forte, exagerado e, claro, que prejudica todo o desenvolvimento das suas relações. Isso faz com que você se torne muitas vezes escrava, escravo da outra pessoa. Como eu disse no início,
uma dependência emocional não é apenas num relacionamento amoroso. Isso acontece com mãe, com pai, com filhos, com familiares, com amigos. Por isso que ser dependente emocional de alguém é tão perigoso, porque isso acaba, muitas vezes, quebrando a sua própria autoestima. Isso faz com que você perca a sua própria identidade. E claro, isso te leva ao que eu chamo de vida de sofrimento. A vida de sofrimento é uma vida, muitas vezes, sem nenhum sentido. É uma vida onde, como eu disse, você perde a sua identidade. Isso faz com que você viva em função dessa outra pessoa. E você acaba deixando de lado a sua própria vida. Então, você paralisa a sua própria vida, você entra numa fase de estagnação, de falta de energia. Isso te leva a compulsões. Por exemplo, você começa a comer demais, você começa a beber demais, você começa a usar drogas, você começa a comprar, a gastar dinheiro que você nem tem muitas vezes. Ou seja, isso se torna, claro, um relacionamento tóxico. E um relacionamento tóxico leva você a ter vários impactos na sua saúde física, mental e emocional. Sintomas como ansiedade, com as suas crises, crises de pânico, depressão, tudo isso acaba muitas vezes acontecendo na vida do dependente emocional. Porque existe uma constante, constantemente o dependente emocional está estressada, está preocupada, está se sentindo desvalorizada. Os sentimentos são controversos, são sentimentos muitas vezes difíceis de lidar. Por isso que eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai conversar aqui hoje, porque esse treinamento, essa aula que eu criei para você, ela vai te dar clareza. Ela vai te dar muita clareza de como você sai dessa dependência emocional em até 60 dias. Então, entenda essa frase que eu coloco na tela para você. Depender da pessoa que se ama é uma maneira de se enterrar em vida. É um ato de mutilação, de automutilação psicológica e emocional. Tira a sua confiança, abala a sua autoestima. E quando você abala a sua autoestima, você não consegue mais confiar em si e nas suas escolhas. Você acaba vivendo numa zona de insegurança constante. Por isso que, enquanto você não entender por que você se tornou dependente emocional, você vai ficar com a sua vida paralisada. E aqui uma coisa muito importante que eu quero te falar. Você talvez, neste momento, como dependente emocional que é, você talvez culpe a outra pessoa pelas atitudes que ela tem com você. E eu aqui não quero defender essa outra pessoa, afinal eu nem a conheço. O que eu quero garantir para você é uma coisa. Com certeza, nessa relação de dependência emocional, você tem a sua responsabilidade. Então, escreva essa palavra aí no teu caderno, se você puder, responsabilidade. Você tem sim responsabilidade por estar nessa relação e por você ter entrado nessa relação com essa dependência emocional, com esse vazio emocional. Isso é algo que a gente vai ver daqui a pouco e tem a ver com a sua história, tem a ver com a tua infância, com aquilo que aconteceu com você. Tudo bem? E talvez você também esteja numa fase agora que é, eu não quero sair dessa relação, porque eu não sei se o que eu estou vivendo é amor ou dependência emocional. A gente vai falar disso também. Essa é talvez a grande dúvida que muitas pessoas que estão nessa situação, elas têm. Será que eu estou amando essa pessoa? Será que o que eu sinto realmente é amor? O que ela sente por mim é amor? Ou eu estou ali numa relação de dependência emocional? A gente tem que entender que nós fomos influenciados por uma ideia de amor romântico que vem lá da Grécia Antiga, uma ideia de que nós precisamos ter uma outra metade para sermos felizes. Então, eu quero que você guarde isso que eu vou te falar. Não romantize
aquilo que te destrói diariamente. Não romantize isso. Não tem nada de romântico naquilo que está te machucando, te humilhando, te desvalorizando. Tente enfrentar essa situação de frente. Enfrente isso para valer. Você hoje precisa reconhecer que você precisa sim de ajuda, que você hoje está numa situação vulnerável. E eu sei que a tua mente, ela tenta muitas vezes te manter no mesmo padrão que você está. E aí é meio que ela te controla. Ela vai te controlando através, por exemplo, de pensamentos do tipo: a minha vida não tem sentido sem ele, ou eu vivo por mim e por ele, eu consigo, meu amor é o suficiente por mim e por ele. Essa pessoa é a pessoa mais importante da minha vida. O meu amor basta por nós dois. Essas, aliás, são frases típicas de pessoas que estão nessa dependência emocional. Por isso que eu quero que você compreenda que enquanto você não criar a consciência que está numa relação de dependência emocional, você seguirá sofrendo. O sofrimento será contínuo. Reconhecer que você está nessa relação é o primeiro passo. Mesmo que isso te doa, mesmo que isso te faça sentir culpada, culpado, o mais importante agora não é mergulhar nessa culpa, mas é reconhecer. E aí, o segundo passo, que é o mais importante de todos, que é tomar a decisão de sair desse sofrimento. Primeiro passo, eu reconheço que eu tenho um problema, que eu tenho hoje um sintoma que está abalando a minha autoestima. E dois, segundo passo é decidir sair desse sofrimento. Quando eu decido, talvez eu não tenha a certeza do que vai acontecer. Aliás, a única certeza que nós temos na vida é que um dia partiremos, é a única certeza. Agora, se você ficar nessa posição de esperar a certeza chegar para aí sim você tomar uma decisão para sair dessa relação, desculpe, mas você não vai sair dela. Você vai continuar nesse sofrimento. A decisão, ela precisa ser visceral. É uma decisão que a partir dela realmente tomada, você cria as circunstâncias para sair dessa dependência emocional. Ah, Gata, mas as minhas circunstâncias não permitem sair dessa relação. Não é verdade. E o que eu vou te falar aqui talvez te machuque, mas eu vou te falar do fundo do meu coração para você. Não são as circunstâncias que você tem hoje que te impedem de sair dessa relação de dependência emocional. E sim a sua falta de decisão. Você ainda não decidiu sair dessa relação, porque você tem medo, porque você não sabe o que vai acontecer. E é por isso que muitas vezes você fica mergulhado, mergulhada nessa pergunta que eu já falei aqui para você. Será que é amor ou dependência emocional? Será que amor ou dependência emocional? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem quando estão dentro de uma relação conturbada. E claro que você gostaria que a resposta fosse amor. Você gostaria que realmente a resposta fosse amor. A sua dependência é tão grande muitas vezes que você ignora as evidências. Aliás, escreva essa palavra, evidências. Você não pode mais ignorar as evidências de que a relação que você vive hoje é uma relação, sim, de dependência emocional. Eu vou listar aqui algumas evidências só para que você não esqueça. O desrespeito. O desrespeito que pode se manifestar de várias maneiras. Quando existem gritos, quando existem muitas interrupções, quando você não consegue concluir uma frase, um pensamento, quando a sua opinião ela é ridicularizada, quando ela é menosprezada, desvalorizada. Isso é muito comum em relações de dependência emocional. Ou quando o parceiro ou a parceira ignoram os seus sentimentos, quando o pai e a mãe ignoram o que você está sentindo. O respeito é uma parte fundamental de qualquer relação, de qualquer relacionamento saudável.
Uma outra evidência, falta de confiança. Confiança é a base de qualquer relação. Se você hoje tem muitas dificuldades de confiar no seu parceiro ou na sua parceira, isso significa que provavelmente existe aí alguma história, alguma evidência muito clara de que essa confiança foi quebrada. Isso faz com que você permaneça numa zona de insegurança, e isso, claro que adoece. Isso adoece demais, principalmente para quem está o tempo todo não sabendo como lidar com a outra pessoa, quando o tempo todo você não sabe o que esperar da outra pessoa, porque ela já fez várias vezes aquilo que você não queria. Então, quando não há confiança, pode ter certeza, existe uma relação aí de dependência emocional. Tudo bem? Uma outra característica, comportamento controlador. Quando você é controlada pelo parceiro, pela parceira, isso faz com que haja uma relação de submissão. Então, se esse parceiro ou parceira exibe esse comportamento controlador e ele tenta muitas vezes te isolar dos seus amigos, dos seus familiares, você acaba sendo tolhido de fazer aquilo que você gostaria. Se essa pessoa, por exemplo, implica com a roupa que você tem, e isso é constante, isso pode ter certeza, não é amor. Isso não é amor. Este é um comportamento controlador. Outra característica de relações de dependência emocional, infidelidade. E principalmente a infidelidade de uma maneira bem escancarada, infidelidade que é constante. E quando você aceita isso, quando você aceita que o teu parceiro ou parceira, eles traiam você de uma maneira constante e você não faz nada, tem algo muito estranho aí. Porque não é normal você aceitar isso. Você pode até dizer o seguinte, ô gata, mas isso é comum. Eu vejo tantas mulheres ou homens aceitando isso. Isso até pode ser comum, mas não é normal. A gente não pode normalizar um absurdo como esse. A traição é um grande absurdo. Então, tome muito cuidado, porque às vezes é uma evidência tão clara que você quer fugir de algo que é tão cristalino simplesmente por conta da sua dependência emocional. E por fim, uma característica que ela é gritante, o abuso. Aliás, qualquer forma de abuso físico, emocional, verbal, sexual é um sinal claro de um relacionamento tóxico e insalubre. E se você aceita isso, se você já normalizou esse tipo de abuso, é porque você está numa relação de dependência emocional. Por isso, algo importante para você refletir aqui. Mesmo diante de muitas evidências, você não age para sair dessa situação. E você se mantém em uma relação de sofrimento. Por quê? Guarda essa frase. O medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. Se existe um medo de sofrer, isso significa que você já viveu essa experiência. Por quê? Primeiro, o medo é uma emoção. E uma emoção serve para nos proteger. Ou seja, se você tem medo de sair dessa relação, é porque, de alguma maneira, você já viveu esse sentimento. E muito provavelmente, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a ver com a sua infância. O medo de sofrer, ele não pode mais te paralisar. Por quê? Porque o sofrimento que você está vivendo hoje, ele é muito grande, talvez de anos, décadas até, e você vai permanecer sofrendo simplesmente porque você tem medo dessa ruptura? Não faça isso com a sua vida. Não se prenda mais dentro de uma gaiola onde você está adoecendo diariamente. Talvez você poderia estar muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais realizada se você já tivesse tomado essa decisão. Por isso que não fique esperando que algo milagroso aconteça. Por exemplo, muitas pessoas desejam
coragem para tomar essa decisão. Só que elas acreditam que coragem é algo divino que vai cair dos céus e que, a partir de então, elas poderão ter a vida que elas sempre desejaram. Não. Coragem é ação com preparação. É ação com preparação. Quando você se prepara para sair de uma relação de dependência emocional, o teu sofrimento vai ser muito menor, em muito menos tempo. Por isso que você precisa, além de reconhecer que você hoje é dependente emocional, além de você tomar a decisão de sair desse sofrimento, você precisa se preparar para isso. Preparação é fundamental para que você não fique mais sofrendo e morrendo diariamente numa relação de dependência emocional. Agora eu vou te mostrar 7 consequências da dependência emocional. E talvez fique até mais fácil para você identificar e reconhecer que hoje você está nesse tipo de relação. Existem 7 consequências bem visíveis e que você não pode mais ignorar. Primeira consequência, a necessidade de aprovação. Uma pessoa dependente emocionalmente geralmente busca incessantemente a aprovação e a validação da outra pessoa em qualquer área da vida, mesmo em áreas que ela domina, mesmo em áreas onde ela estudou, onde ela tem experiência, ela busca essa validação o tempo todo. E isso, claro, é muito perigoso. Por quê? Porque do momento que você precisa dessa aprovação o tempo todo, você deixa de confiar em si. Você deixa de confiar nas suas ações e nas suas escolhas. Até um ponto que você não tem mais, você não consegue mais tomar decisões sem consultar outra pessoa. E decisões simples, muitas vezes, decisões que você pode fazer sozinha, sozinho, mas essa necessidade de aprovação é uma consequência dessa dependência emocional. Segunda consequência, medo intenso do abandono. Uma pessoa com dependência emocional, ela muitas vezes já experimentou em sua vida a sensação de ser abandonada ou abandonado. Então, depois que ela aprendeu esse medo, a mente dela guardou isso, ela tem um medo muito intenso de ser abandonada. E aí o que ela começa a fazer? Tudo para não desagradar o parceiro ou a parceira, mesmo quando isso vai contra os seus princípios e valores. Ela acaba, muitas vezes, engolindo muitas coisas, ela não consegue falar o que ela gostaria, ela não consegue se impor, por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada. Quando vê, ela perdeu totalmente a sua identidade, ela acaba totalmente refém dessa outra pessoa. Terceira consequência, medo do julgamento. Uma pessoa com dependência emocional, ela teme fazer escolhas erradas, principalmente aquelas que podem desagradar o parceiro ou a parceira, ou a mamãe ou o papai, porque, como eu já disse, a relação de dependência emocional ela vai além das relações amorosas. E com isso, ela fica muitas vezes com a sua vida bloqueada, estagnada e travada, porque ela tem medo de tomar uma decisão e ser julgada. Esse medo do julgamento é algo paralisante, porque ela não consegue fazer coisas simples do seu dia a dia, até escolher o que vestir, até o que comer, ela acaba totalmente dependente de outra pessoa. E principalmente para alguém que é narcisista, é um prato cheio, porque a partir daí o narcisista já sabe que essa pessoa dependente emocionalmente é a vítima perfeita. O narcisista é aquele que ele praticamente rouba a sua identidade, ele usurpa tudo aquilo que você tem em benefício próprio. Isso, claro, faz com que você perca os melhores anos da sua vida, isso faz com que você perca muitas vezes a consciência das suas próprias ações. Mais uma consequência, sacrificar interesses pessoais. Normalmente o dependente emocional, ele coloca a necessidade e os
interesses de outras pessoas acima dos seus próprios. É aquela pessoa que acumula tarefas, que acumula sims para os outros, ela não consegue dizer não e ela acaba muitas vezes se colocando em segundo, terceiro, quarto e quinto plano. Ela abre mão dos seus objetivos, dos seus hobbies, tudo para se adaptar aos desejos da outra pessoa. Ela não gosta, por exemplo, de futebol, mas ela é obrigada a estar ali com o namorado, sempre vendo o namorado jogar futebol. Ao invés dela, por exemplo, sair com as amigas, porque o namorado não deixa ela sair com as amigas. Ela acaba sacrificando os seus interesses pessoais pela felicidade dessa relação. E essa é uma característica de uma relação de dependência emocional. Quinta característica, ciúme excessivo e possessividade. A dependência emocional pode levar a comportamentos ciumentos, explosivos, possessivos. A pessoa pode sentir uma necessidade intensa de controlar a outra. Controlar os movimentos, com quem fala, o celular, as redes sociais. Por quê? Porque ela teme perder afeto e atenção. Por isso que você se torna, muitas vezes, alguém que você não queria ser. Você está lá bisbilhotando o celular, as redes sociais, o e-mail do seu parceiro ou parceira, e você se sente mal com isso. Por quê? Porque você sabe que isso não é o correto. Você sabe que isso não é bom para você, você sabe que isso pode te machucar, inclusive, isso te inferioriza, porém, você perde o controle. O ciúme excessivo e essa possessividade são sentimentos de quem já está fora do controle. Pessoas que já estão há tanto tempo nessa relação de dependência emocional que elas estão procurando, de qualquer maneira e de maneira desesperada, alguma solução para essa dor que ela está vivendo. Mais uma característica, isolamento social. Uma pessoa que é dependente emocionalmente de outra acaba se isolando dos seus amigos, familiares, de pessoas muito próximas. Por quê? Porque ao tempo todo ela precisa ficar disponível para o parceiro ou a parceira. Ela acaba perdendo interesse nas suas próprias conexões sociais e isso, claro, aumenta ainda mais essa relação de dependência. Pode perceber, se você, nos últimos tempos, você perdeu o contato com seus amigos, com suas amigas, se você raramente os vê, se você normalmente hoje os ignora ou você rejeita, né, qualquer tentativa de aproximação, esse também é um sinal de isolamento social. E uma outra característica que tem aqui nesse isolamento social, normalmente o parceiro ou a parceira, eles têm um discurso sempre julgador em relação às suas amizades, em relação às pessoas próximas a você. Então, preste atenção, porque essa é uma característica. O dependente emocional muitas vezes não enxerga que essas críticas que o parceiro ou a parceira estão fazendo do seu círculo social é sim uma estratégia para te isolar, para que você sinta raiva, para que você sinta tristeza com essas pessoas e aí faz com que você se afaste. E claro que a sétima característica é a autoestima baixa. Com tantos dissabores ao longo de uma relação de dependência emocional, a imagem que você acaba tendo de si é uma imagem muito negativa, é uma imagem muitas vezes recheada por culpa. Isso gera um sentimento também de incapacidade, é como se você não se sentisse capaz de fazer mais nada de bom, é como se você não se sentisse bonita, bonito, você o tempo todo se critica muito. Essa autoestima baixa, claro, vai tirar a sua confiança, e sem confiança você não consegue agir. Sem ação, não há transformação. E para você agir, você precisa confiar em si, você precisa confiar nas suas escolhas, no teu conhecimento, naquilo que você sabe. E uma confiança, digamos, forte, ela só é possível quando a minha autoestima ela é inabalável. Quando a minha autoestima é uma autoestima que realmente me blinda e que me dá forças para confiar em mim e agir. O tempo todo, a pessoa que é refém
da dependência emocional, ela não consegue enxergar que é possível sim sair dessa relação. Ela acaba aceitando e normalizando todo esse sofrimento. Ela acaba achando que ela realmente é culpada pela relação estar ruim. E muitas vezes o parceiro ou a parceira tóxico ou tóxica, eles reforçam isso. Eles reforçam que a culpa é sua, que você é a culpada. Lembra que eu disse, você não é 100% vítima de uma relação de dependência emocional. Você tem sim a sua responsabilidade. Porém, o parceiro ou a parceira também tem a sua responsabilidade nessa equação. Por isso, reflita com essa frase. A qualidade dos seus relacionamentos reflete na sua autoestima. Será que a sua autoestima diminuiu desde que você entrou nesse relacionamento? Desde que você passou a ser humilhada, onde você passou a ser criticada constantemente, onde você passou a ser desvalorizada, onde você perdeu a confiança em si? Porque dentro de uma relação de dependência emocional, a tendência sempre é que a autoestima acabe abalada. E com isso, você sofre. Com isso, você tem a vida paralisada, estagnada. Você acaba duvidando do seu próprio valor, você acaba duvidando da sua própria capacidade e das suas habilidades. Então, preste muita atenção que talvez este seja o momento para você dar um basta nessa relação de dependência emocional. Eu sei que você talvez neste momento se sinta fraca, fraco para tomar a decisão. Mas lembre-se, o primeiro passo é reconhecer que você está numa relação de dependência emocional. O segundo passo é tomar a decisão, uma decisão visceral para que você saia dessa relação. E terceiro, preparação. Aí você vai se preparar para sair dessa relação de dependência emocional. Eu tenho certeza que você, neste momento, deve estar fazendo essa pergunta. Eu entendi que eu estou numa relação de dependência emocional, mas por que que eu não consigo sair dela? Por que que eu me mantenho numa relação extremamente tóxica? Por que que eu me mantenho numa relação abusiva e que me faz sofrer? Porque existe aí dentro de você o vazio emocional. A relação tóxica, abusiva, a relação de dependência emocional, ela preenche para a sua mente esse vazio emocional. E aqui uma coisa muito importante para você compreender sobre a sua mente. Para ela, tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo ela está buscando te manter viva, vivo o maior tempo possível. E provavelmente essa relação de dependência emocional que você vive hoje, na interpretação da sua mente, tá tudo ok. O mais importante é você permanecer viva ou vivo. E claro, isso não é bom para você. Você sabe muito bem que isso está te fazendo sofrer, que a sua vontade muitas vezes é de largar tudo e começar uma vida nova, uma vida diferente. Por isso que enquanto você não tiver blindagem emocional, que é o domínio dos seus medos, o domínio dos seus pensamentos, o domínio das suas emoções, você será controlada pelos impulsos. Isso fará com que você desista muitas vezes de sair dessa relação de dependência emocional. Como você vai se libertar para valer da relação de dependência emocional? Como é que você vai identificar esse vazio emocional? É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sei que você já se cansou dessa relação de dependência emocional. E agora a gente vai entender como se libertar disso, como realmente você deixar para trás essa relação tóxica, essa relação abusiva. Por isso que o primeiro passo é reconhecer. O reconhecimento de que você está sim numa relação de dependência emocional. Aqui eu preciso ser muito sincero com você. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de fingir que você está no controle. Pare de fingir
que uma hora a outra pessoa vai melhorar e tudo ficará bem. Pare de viver na ilusão. Eu sei que não é o que você gostaria de enfrentar agora, eu sei que não é o que você gostaria de viver na sua vida, mas essa é a sua realidade. Então, você aqui tem duas escolhas. A primeira é enfrentar a situação de frente ou simplesmente se conformar e fingir que está tudo bem. E eu sei que não está tudo bem, senão você não estaria aqui. Você precisa se preparar para enfrentar essa situação. Lembre-se, coragem é ação com preparação. Então, reconhecer é o primeiro passo. O segundo, pedir ajuda. Sempre que você estiver sozinha ou sozinho, será mais difícil. E eu sei que para você talvez tenha a vergonha de estar numa relação de dependência emocional. Eu sei que é difícil você talvez controlar o medo de ser julgada, de ser julgado. Talvez você se sinta desconfortável porque você fingiu por tanto tempo uma felicidade e que agora você não quer que as pessoas descubram a verdade, mas é melhor você enfrentar essa dor. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. E o sofrimento adoece, o sofrimento ele vai tirando os melhores anos da sua vida, porque você permanece numa vida bloqueada, numa vida totalmente travada. Então você precisa escolher, enfrentar esse medo, essa vergonha, ou permanecer sofrendo, permanecer num sofrimento eterno. E o terceiro passo é tratar a causa. Tratar a causa que originou a dependência emocional. E aqui, talvez a parte mais importante da nossa aula. Teoricamente, você não nasceu dependente emocional. Teoricamente, guarda essa palavra, teoricamente. Esse vazio emocional, ele tem origem normalmente na sua infância. E eu vou um pouquinho além, muitas vezes na gestação, quando você estava lá na barriga da mamãe. Então, tratar a causa que originou esse comportamento de dependência emocional é o que vai gerar uma mudança significativa na sua vida e principalmente a força para você romper com esse ciclo de abuso. O vazio emocional que você carrega, ele não é de hoje. O vazio emocional que você tem não vem da sua última relação, do seu último casamento, nada disso. Esse vazio emocional, ele foi criado, ele aconteceu a partir do momento que você nasceu até o final ali da primeira infância, aos 7 anos de idade. Em algum momento, a sua mente aprendeu a agir dessa maneira. E aqui eu quero que você guarde essa frase. Todo sintoma tem uma causa. O nosso comportamento ele é moldado por aquilo que você aprendeu, por aquilo que você viveu desde a gestação, desde o momento que você estava lá na barriga da sua mamãe. Por quê? Porque existe ali uma relação emocional muito forte. Existe uma simbiose emocional. O que isso significa? O que a mamãe está sentindo, você também está sentindo. Se a mamãe está sentindo alegria, você está vivendo essa alegria. Se a mamãe está sentindo raiva, você está vivenciando essa raiva. E a partir desses sentimentos, essas crenças, essas interpretações vão sendo formadas. Por isso que essas interpretações, elas precisam ser verificadas quando a gente está investigando a nossa relação de dependência emocional. Porque algo que você viveu, algo que você experienciou, algo que aconteceu na sua infância, especialmente até o final da primeira infância, que é até 7 anos de idade, alguma coisa gerou exatamente esse vazio emocional. E a partir desse vazio emocional, a minha mente entende isso daqui: dor intensa, aprendizado duradouro. Quando você é criança, você não tem muito discernimento e você também não tem a capacidade de sobreviver sozinha, sozinho. Você precisava de um adulto.
E por isso que quando você vive alguma experiência de impacto, o que que acontece? A sua mente guarda essa informação. Por isso que quando a dor ela é forte, ela é intensa, esse aprendizado, ele é duradouro. Isso faz com que a sua mente use isso muitas vezes para te manter numa relação de dependência emocional. Muitas vezes o que você vivenciou com a sua mãe nessa primeira infância, como por exemplo, se a mãe também já vivia numa relação de dependência emocional, você aprende. Por quê? Você também aprende por repetição. De tanto você ver uma situação, de tanto você ouvir, de tanto você sentir algo, você aprende também. Ou seja, esse vazio emocional que você carrega hoje e que te coloca dentro de relações de dependência emocional, esse vazio ele foi criado por alguma experiência que você vivenciou. Existe um primeiro ponto que a sua mente aprendeu e fez com que ela falasse o seguinte: essa dor foi tão forte que agora a gente não vai viver ou reviver essa dor de novo. Então, entre, por exemplo, sofrer o que eu vivi lá aos 3 anos de idade com a minha mãe, a sair de uma relação de dependência emocional, a minha mente fala o seguinte: é melhor a gente não reviver essa dor. Então, mantenha-se dentro dessa relação, mesmo que você esteja sofrendo. O medo que você tem de sair de uma relação de dependência emocional tem relação com algo que nós vamos falar agora. Esse medo acontece porque existe aí uma ferida emocional. Uma ferida emocional é como um grande aprendizado que a sua mente guarda para que você novamente não sofra. Porque para sua mente, lembre-se, tudo se trata de sobrevivência. Ela não quer que você sofra de novo, que você sinta aquela dor. Porque quando você era criança, aquilo foi de uma maneira muito intensa. Ou seja, a sua mente não quer que você reviva isso. E a tua mente, ela não sabe se você agora é adulta, adulto, não importa. Ela tem uma interpretação, que é aquela dor foi muito grande e o que você está querendo fazer agora, sair de um relacionamento de dependência emocional, é uma dor tão grande quanto aquela. Então, permaneça. Continue do jeito que está. E é por isso que você desiste. Essas feridas emocionais que você carrega, elas foram criadas a partir do que você viveu na sua infância e acaba te levando para uma verdadeira prisão durante a sua vida adulta. São 5 feridas emocionais que eu vou mostrar para você. E eu tenho certeza que pelo menos uma delas hoje é a causa da sua dependência emocional. Uma pergunta muito comum: ô gata, eu posso ter mais de uma ferida? Sim, você pode ter mais de uma ferida, infelizmente. Porém, existe a primeira. E essa primeira é a principal. Essa é a principal. E é essa que precisa ser olhada para que você saia dessa relação de dependência emocional. Vamos então falar dessas feridas emocionais. E a primeira que eu vou te apresentar é a ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição, ela acontece, ela é originada na sua vida a partir do momento que você foi verdadeiramente rejeitada, rejeitado pela mãe, ou pelo pai, ou por ambos. E essa rejeição é: eu não quero você aqui por perto. Isso acontece muito durante a gestação. Gestações que são inesperadas, indesejadas, fazem com que a mãe viva num conflito muitas vezes. E tudo que aquela mãe está vivendo, lembre-se, você está vivendo também, você está absorvendo as emoções dela. Por isso que essa ferida da rejeição muitas vezes se abre já na gestação, porque a sua mãe não queria ficar grávida naquele momento, aquela gestação foi inesperada, foi com alguém que ela não gostava, e aí o que que acontece? Você carrega essa ferida da rejeição. Você acaba muitas vezes se tornando dependente emocional primeiro da sua mãe. Você precisa da sua mãe para tudo. E aí quando você se torna adulta, adulto, você vai procurar fora da mãe uma outra pessoa para você se escorar. E aí você vive também essa relação de dependência com outras pessoas.
A segunda ferida que eu vou te apresentar aqui é uma ferida muito comum em casos de dependência emocional. A ferida do abandono. Essa ferida acontece, diferentemente da rejeição, é quando não há presença emocional dos cuidadores, especialmente da mãe. Rejeitar, como eu disse, é você não querer ninguém por perto. Agora, abandonar, você pode estar ao lado dessa pessoa, mas emocionalmente não. Você pode estar fisicamente presente na vida dessa pessoa, mas emocionalmente não. O que é muito comum, que eu já vi nos meus atendimentos de hipnoterapia várias vezes, são crianças que foram pouco cuidadas pela mãe, por quê? Porque a mãe tinha que trabalhar, a mãe tinha compromissos, a mãe tinha os outros irmãos para cuidar, e eu, como eu sempre digo, sem julgar a mãe aqui, a mãe ela teve as circunstâncias dela, a mãe ela fez o melhor que ela pôde com o que ela sabia, com o que ela tinha. O fato é, você, ou melhor, a sua criança, sentiu esse abandono. E aí o que, que acontece? O medo de não sobreviver para uma criança que não está se sentindo segura naquele ambiente faz com que crie-se o vazio emocional. Aliás, tudo o que uma criança, um bebê quer é se sentir segura, seguro. Enquanto essa segurança não existe, o que, que acontece? Esse vazio ele vai ficando cada vez maior. Uma outra coisa que é muito comum nos dias de hoje, inclusive, pais presentes fisicamente ao lado dos filhos, porém, emocionalmente não. Estão no celular, estão fazendo outras coisas, e esse vazio emocional ele vai sendo criado, porque cria essa interpretação de uma ferida de abandono. Terceira ferida é a ferida da humilhação. A criança que foi constantemente humilhada, a criança que foi violentada, a criança que foi muito criticada, a criança que apanhou demais, a criança que recebeu muitos castigos, aquela criança que foi ridicularizada várias vezes, essa criança, ela tem aí a ferida da humilhação. E aí esse vazio também é criado. Por isso que a gente precisa entender que dentro de uma relação, você entra muitas vezes com as suas feridas. E essas feridas, elas precisam ser curadas para que você não jogue a responsabilidade no colo de outras pessoas. No caso da ferida da humilhação, existe com certeza muitas emoções, como a raiva, junto dessa ferida. O que torna muitas vezes as pessoas agressivas, com uma dificuldade enorme de comunicação, uma comunicação muitas vezes agressiva e violenta. E isso, claro, gera uma relação de dependência emocional. Por quê? Porque o vazio está aqui, da mesma maneira das outras feridas. O vazio está aqui. Por quê? Porque ao invés de eu ser humilhado pela minha mãe ou pelo meu pai, eu queria o quê? O abraço, o acolhimento, eu queria o carinho, eu queria me sentir seguro. E já que eu não tive isso, e pior, eu fui humilhado muitas vezes, esse vazio é muito maior. A quarta ferida é a ferida da traição. Muitas crianças interpretam isso, a mente delas interpreta que, por exemplo, quando a mamãe dá mais atenção para o filho mais novo, para o irmãozinho mais novo, existe aí uma traição, porque antes eu era o centro das atenções da mamãe e isso gera um vazio emocional dentro de mim. Ou quando a mamãe e o papai se separam e aí cada um arranja uma nova parceira ou parceiro, e aí meio que mamãe e papai me trocam, não olham mais para mim da maneira que deveriam olhar, ferida da traição que acaba sendo criada. E com isso, o vazio. Isso faz com que esse vazio te mantenha dentro da relação de dependência emocional. E, por fim, a ferida da injustiça. Aquela ferida onde a criança se sentiu injustiçada em diversas situações. Os pais não acreditavam nela, ela era colocada de castigo a todo momento, por às vezes de uma maneira que ela nem merecia, mas ela era colocada de castigo. Essa ferida da injustiça quebra toda a confiança que muitas crianças têm com seus pais, e com isso esse vazio emocional, ele aparece, ele fica nítido, e que te leva também a uma relação de dependência emocional.
Voltando àquela pergunta, será que é amor ou dependência emocional? Depois de você reconhecer a sua ferida emocional ou as feridas emocionais, mas lembrando, existe sempre a primeira, e a primeira é a de maior impacto, e é essa que você precisa identificar e tratar na causa, tratar na raiz do problema. Para você responder essa pergunta, se é amor ou dependência emocional, eu queria botar essa reflexão aqui para você. Amor não machuca, não desvaloriza, não intimida. É o que eu acredito. Se você está sofrendo, amor não é. Se você está o tempo todo sendo humilhada, o tempo todo você está triste, se a sua conta emocional nessa relação é muito negativa, amor não é. O amor, ele não vai te machucar. Ah, ô gata, mas então o amor, nós seremos felizes para sempre? Obviamente que não. Porém, você não pode viver muito mais num sofrimento do que numa felicidade, com alegria. Se isso não está acontecendo, há uma relação ruim e cabe a você sair dela. E se você não está conseguindo sair dessa relação, é porque existe uma dependência emocional. A dependência emocional é como uma algema, é como se você estivesse preso a essa pessoa. E aí eu te pergunto, até quando? Porque o amor tem um limite chamado dignidade. Uma relação de dependência emocional, ela ultrapassa essa linha. E aí você perde a sua dignidade. Perceba, olha para a sua história, quantas coisas que você já não suportou nessa relação. Quantas coisas que você já não fez para melhorar essa relação. Quantas coisas que você aturou, que você fechou os olhos para manter a harmonia nessa relação. Qualquer relacionamento é dar e receber. Existe uma troca que precisa acontecer. Eu dou amor, eu recebo amor, eu dou respeito, eu recebo respeito. Agora, se isso não está acontecendo, pode ter certeza, a outra pessoa, ela não vai mudar. A outra pessoa, ela é desse jeito, por quê? Porque ela também tem as suas feridas emocionais e ela precisa, se ela quiser, se curar. Você deu já esse primeiro passo estando aqui. Você está disposto a realmente se curar. Então, faça isso por você. Ah, Gata, mas eu não sei se é amor ou dependência. Guarda isso. O amor não machuca, o amor não desvaloriza, o amor não intimida. E tem mais. Um relacionamento saudável não te arrasta para baixo. Ele te inspira a ser melhor. Relacionamentos não foram feitos para curar as suas feridas emocionais e nem as do seu parceiro. Por isso que você precisa assumir a responsabilidade nessa relação. Sim, você é responsável por estar nessa relação e você é responsável por sair dessa relação. Cabe só a você. Não fique no papel de vítima, esperando um milagre. Como eu sempre digo, você é um milagre. É você tomando a decisão é que você vai mudar a sua vida. O risco é você permanecer numa relação de dependência emocional para sempre, seja com essa pessoa que você está hoje ou com outra. Aliás, perceba se nos seus relacionamentos esse padrão não é comum. Eu tenho certeza que sim. O padrão da relação de dependência emocional, o padrão ele é comum na vida de muitas pessoas. Começa lá com a mãe, com o pai, com a vovó, com o vovô, com os amigos, no trabalho, e depois se estende para um relacionamento amoroso. Este é um padrão nocivo. É um padrão nocivo. Por isso eu quero que você reflita sobre essa pergunta que eu te coloco aí na tela. O medo te mantém presa. A coragem te liberta. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Eu espero que você escolha o caminho da coragem, da ação com preparação, que você realmente decida viver a sua vida curando as suas feridas emocionais, para que você possa viver relacionamentos saudáveis. Você merece viver uma relação saudável, mas para isso você precisa agir.
Você não pode mais ficar numa relação de dependência emocional esperando que algo de mágico aconteça. Que do nada tudo se transforme, que do nada o seu parceiro ou parceira, eles decidam alguma coisa que vai ser favorável para você. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso só depende de você. Mas eu vou te ajudar. Se você realmente chegou até aqui e assistiu tudo, toda essa aula, do início até esse ponto, é porque eu tenho certeza que você está disposta a sair do sofrimento. Por isso, como eu disse no início, você vai ganhar um presente. Nos últimos anos, como hipnoterapeuta, eu tenho tratado muitos casos de dependência emocional. Eu diria que talvez seja o maior número de sintomas que eu atendo diariamente no consultório. E eu diria também para você que quando você encontra a causa, quando você trata a causa dessa dependência emocional, desse vazio emocional, as pessoas conseguem sim se libertar. Elas conseguem ter a coragem para tomar uma decisão, elas se sentem mais seguras para tomar essa decisão, e normalmente isso acontece em até 60 dias. Aí você pode falar o seguinte: ô gata, mas 60 dias é muito tempo, eu tenho mais pressa. Olha, você talvez esteja há décadas dentro de uma relação de dependência emocional, ou anos que seja. 60 dias é o tempo suficiente para que você possa cortar essa relação de dependência emocional com eficácia, de uma maneira definitiva, para que você não saia de uma relação de dependência emocional e vá para outra, porque de nada disso adianta. Se eu não modificar o padrão que existe, tratando a causa, você vai ficar pulando de relacionamento abusivo para relacionamento abusivo. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, eu vou te mostrar agora como eliminar a dependência emocional em 60 dias, em 2 meses. O primeiro passo, como a gente falou aqui, é identificando a ferida emocional que gerou o vazio. Por isso que você precisa investigar a sua história. Você precisa entender, interpretar aquilo que aconteceu na sua vida, principalmente nesta primeira infância que vai até os 7 anos de idade. Como era a sua relação com a mamãe, a relação com o papai, como era a relação da mãe e do pai como um casal? Era uma relação de brigas, era uma relação de traição, uma relação de amor? Como que era esse ambiente que estava ao lado dos seus pais e de você também? Os avós, eles apoiavam, não apoiavam? A gestação foi inesperada? Foi uma gestação desejada? Todas essas perguntas ajudam nesta investigação. Para quem tem realmente urgência e decidiu sair desse sofrimento, o que eu sempre recomendo é a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose como ferramenta. E claro que a hipnose tem muitos mitos, e eu posso garantir para você que não tem nada disso. Hipnose é foco e concentração. A hipnoterapia é extremamente eficaz e duradoura porque ela trata a raiz do problema. Do momento que você tratou a raiz do problema, você terminou com o sintoma. Eu quero que você imagine agora que você está aí na cozinha da sua casa e imagine que tem lá uma parede que está úmida, que está suja, embolorada. Por quê? Porque existe um cano vazando. Tem um cano vazando água. Muitas pessoas acham que basta pegar uma tinta, passar na parede para, digamos, resolver o problema. Nossa, agora minha parede está branquinha de novo. Só que provavelmente o que vai acontecer? Daqui a algum tempo, essa parede de novo estará embolorada, suja, porque o cano vazando continua lá. Então, por isso que não adianta você sair dessa relação de dependência emocional com o mesmo padrão, porque senão você vai cair numa outra relação de dependência emocional. Tudo bem? Então, a hipnoterapia, ela trata as causas dos problemas emocionais. Nesse caso, por exemplo, aqui da parede com o cano vazando água e que está embolorando essa parede, o que a hipnoterapia faz? Ela vai quebrar com segurança essa parede, vai trocar o cano com segurança e aí sim fechar a parede. Por quê? Do momento que eu
troquei esse cano que estava vazando, eu tratei a raiz do problema, a causa do problema. Então, não vai vazar de novo. Por isso que você precisa tratar a causa. E tratar a causa é ressignificar as interpretações que existem aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional, sobre esse vazio. Você precisa desativar as emoções que estão ligadas àquilo que aconteceu. Talvez na sua gestação, talvez nos seus primeiros meses de vida, talvez por conta de uma separação repentina dos pais, por conta de algo que aconteceu na sua vida. Existem interpretações que fazem você se manter nesse padrão de dependência emocional. Por isso que eu tenho um protocolo de hipnoterapia para resolver em 60 dias a sua dependência emocional, para eliminar toda essa dependência emocional que hoje te faz refém. São 4 atendimentos para resolver essa questão em 60 dias. Por isso, eu vou te dar um presente para você que chegou até aqui. Este presente, hoje, é um presente que custa quase R$ 500, R$ 497, e que para você será totalmente gratuito. Uma sessão de avaliação gratuita para identificar a ferida emocional que gera essa dependência na sua vida. O que aconteceu? Com a minha experiência como hipnoterapeuta, como mentor, eu vou fazer as perguntas certas para você, eu vou entender o que está acontecendo, e aí nós vamos chegar aí numa conclusão, numa clareza sobre o que gerou essa dependência emocional. No momento que você sabe aonde isso começou, pode ter certeza que agora é só você resolver. Então, o que eu quero que você faça? Aqui embaixo tem um link para você clicar, e aí algumas perguntas serão feitas, e aí você precisa responder essas perguntas com muita dedicação. Responda de uma maneira completa, não faça isso correndo. Por quê? Porque esse é o primeiro passo para você definitivamente eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Então, este presente é para você.